Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa terceira aula do curso Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Serão abordados os seguintes assuntos: Grupo B, Resíduos Químicos, Gerenciamento de Resíduos Químicos no Instituto de Química da USP. Hoje nós temos o prazer, a honra de contar com a presença da doutora Patrícia Busco de Vita. A Patrícia é graduada em Química, com atribuições tecnológicas e em licenciatura em Química pelo Instituto de Química da USP. Ela é doutora em Ciências, área de concentração química orgânica, também pelo IQ da USP. Desde 2002, ela trabalha na área de resíduos químicos. Em 2005, ela passou a chefiar o setor técnico de tratamento de resíduos químicos do Instituto de Química da USP. E desde 2013 é chefe do Serviço de Gestão Ambiental e de Resíduos na mesma instituição. Patrícia, muito obrigado por colaborar conosco, uma parceira de vários anos aí, só tenho a lhe agradecer por compartilhar seus conhecimentos, que são gigantescos, e compartilhar suas experiências conosco. Pessoal, aproveitem a aula da doutora Patrícia, ela é referência no assunto, e boa aula. Muito obrigado, Patrícia, novamente. Obrigada, Cássio, obrigada pela apresentação, por suas palavras. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu também já perdi a conta, né, de quanto tempo a gente tem aí essa parceria, mas eu acho que é uma parceria de verdade, porque eu também aprendo muito com vocês, né, e nos cursos oferecidos pela Unifesp. Queria também agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje, né? Obrigada pelo convite, boa noite, e vamos então começar aqui a nossa missão de falar um pouquinho sobre gerenciamento de resíduos químicos, que é, na verdade, um tema bastante amplo, né? Que a gente vai tentar aqui dar uma olhada, né? Só nesse tempinho aqui mais curto. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Joia, então. Só entrar aqui. Perfeito, então, gente. Opa! Então, a gente vai conversar um pouquinho, né, a respeito dos resíduos químicos que estão aí inseridos dentro do grupo B, e também vamos falar depois um pouco de como a gente faz o gerenciamento de resíduos químicos aqui no Instituto de Química da USP, tá? A gente vai começar falando sobre a legislação aplicável, também vai ser uma pincelada em legislação para a gente entender quais são os aspectos mais importantes que a gente tem que atender. Vamos falar de gerenciamento de resíduos e de rejeitos químicos, né? E depois, então, vamos falar sobre o gerenciamento de resíduos aqui no Instituto. Para a gente falar um pouquinho de legislação aplicável, eu vou começar citando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eu entendo que vocês já ouviram falar dela nesse curso, né? Então não vou entrar em detalhes, mas ela é muito importante para a gente, porque ela vai dar todas as diretrizes aí, né, para o nosso trabalho. Em paralelo a ela, a Política Estadual de Resíduos Sólidos, né, especificamente a Política Estadual de São Paulo, a Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente tem que atender, né? Toda vez que a gente fere essa política, a gente está entrando aí um crime ambiental, e por isso também a lei de crimes ambientais ela é bastante importante. Estou colocando aqui a política de gestão ambiental da Unifesp, ainda que, na verdade, a gente tem que olhar também, né? Acho que não só da Unifesp, que ela é extremamente bem montada, né? Mas também como conhecer da nossa instituição, né? Então, de repente, a gente está fora da Unifesp e precisa conhecer qual é a política de gestão ambiental da nossa instituição. Vai ser importante para a gente também as resoluções da Anvisa, a RDC 222 de 2018, diversas resoluções CONAMA, como a 358, a 397 e a 430,
A norma técnica da CETESB, a P4262 de 2007, que tem algumas falhas aí, mas, por outro lado, na verdade, pelo tempo dela, né, ela tem todas as diretrizes aí para a gente fazer o gerenciamento adequado dos nossos resíduos químicos. E nós vamos ver uma série de outras legislações aqui no meio, né, não dá para esgotar tudo isso, mas para a gente já ter uma ideia que, né, a gente está inserido aí dentro de um arcabouço legal que deve ser seguido para que a gente não cometa crimes e para que a gente também preserve nossa saúde, nosso meio ambiente e assim por diante. Tá? Falando um pouquinho das resoluções, né, eu acho que vocês também já devem ter tido contato com elas na aula anterior de vocês, né? Vai ser bastante importante para a gente, então, as resoluções da Anvisa 222, da CONAMA 358, porque elas estão conectadas diretamente, né, à questão do resíduo gerado dentro de uma instituição de saúde. Né? E essas resoluções, então, elas estão bastante integradas, né? Elas trabalham com os mesmos conceitos, as mesmas subdivisões, né? Ainda que a Anvisa tenha um olhar de saúde, a CONAMA tenha um olhar de meio ambiente, as duas vão dividir, né, então, os resíduos de serviços de saúde em 5 grandes grupos, sendo que o de interesse para hoje, né, são os resíduos do grupo B, que são aqueles que contêm produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo aí de suas características, que estão correlacionadas justamente à periculosidade, que podem ser aí de inflamabilidade, de corrosividade, de reatividade, de toxicidade. Na resolução CONAMA 358, a gente vai encontrar aí algumas definições do que estariam inseridos dentro dos produtos químicos, né, dos resíduos químicos, por exemplo, aí produtos hormonais, resíduos de saneantes, uma série de efluentes de equipamentos, tá? Sendo que a gente vai se focar principalmente nesses resíduos de saneantes e de outras substâncias químicas aí que tem em reveladores e assim por diante, porque, né, os medicamentos, eles acabam saindo um pouco do escopo geral dos resíduos químicos, e vocês também vão ter uma aula específica sobre isso, tá? Da mesma maneira, né, a RDC 222, ela vai nos trazer uma definição do que está dentro do grupo B, vai incluir aqui os produtos farmacêuticos e uma série de resíduos, exatamente como está lá na resolução do CONAMA, né? E a gente, então, de novo, não vai olhar para os produtos farmacêuticos. Isso vai estar lá na aula de medicamentos. Tá? A norma técnica da CETESB, ela também não tem esse olhar dos produtos farmacêuticos, nós vamos trabalhar dentro dela, tá? E ela é uma norma facilmente encontrável no site da CETESB, né? É só você procurar pelas normas, vocês vão ter o link, né? Essa apresentação vai ficar com vocês, já está tendo todos os links aí. E o que vocês têm que procurar, então, é exatamente pelo número dela, na sequência de normas, ela é uma das últimas, tá? Não se desespere. E o que ela vai trazer para a gente, né? Ela vai trazer também as definições e vai dar todos os caminhos para a gente fazer esse gerenciamento. Né? Como ela é de 2007, ela está um pouco desatualizada, em especial naquilo que está correlacionado a questões de rotulagem, tá? Então, a gente vai ver aqui como rotular um resíduo, mas o fato dela dizer que tem que ser rotulado, ou o fluxo, né, do resíduo, como ela aponta, é exatamente aquele que a gente tem que seguir. Tá? E a norma, ela traz também uma questão de definições aí, já falando em resíduo químico que é perigoso, de resíduo químico que é não perigoso, né? A gente vai se focar mais no perigoso, mas a gente não pode achar que o não perigoso pode ser descartado de qualquer maneira no meio ambiente, e a gente vai trazer um exemplo, né, de alguma coisa que sai de um laboratório, é muito rotineiro, não é perigoso, mas que a gente tem que olhar antes do descarte, tá? Então,
a gente tem aí as definições, e o que é muito interessante para a gente também é que essa norma, quando ela define resíduo, ela traz a questão do produto químico vencido. Então, ela vai dizer, né, que um resíduo ele vai ser resultante de uma atividade de estabelecimento de prestação de serviços de saúde, podendo também ser os produtos químicos impróprios para uso, porque estão vencidos ou porque estão alterados. Vai incluir aqui os frascos, as embalagens de reagentes, as sobras de preparação de reagentes e resíduos das limpezas de equipamentos e salas, tá? Então, isso é bastante importante para a gente tem muita discussão se um determinado reagente vencido é ou não resíduo, porque às vezes ele está do ponto de vista de suas propriedades próprias para uso, mas a gente já tem aí uma norma que fala para ela, né, então, se o material está vencido, ele acabou de se tornar, né, um resíduo. Tá? A norma, então, nos seus objetivos aí, vai dizer que ela se aplica, né? Então, de novo, não vai se aplicar aos radioterápicos, a resíduos farmacêuticos e assim por diante, mas vai ficar exatamente focado aí naqueles resíduos que estão correlacionados ao nosso dia a dia no laboratório, tá? Nada de medicamentos. Saindo um pouquinho da legislação, a gente vai falar, então, sobre como a gente faz o gerenciamento de resíduos químicos, tá? Eu estou tendo um foco maior no laboratório, mas se a gente sai de uma escala de laboratório para uma escala industrial, para uma escala maior, o passo a passo é exatamente o mesmo, o que vai mudar são as quantidades envolvidas. Tá? Então, como é que a gente define o gerenciamento de resíduos químicos? Né? Como um conjunto de atividades, muitas delas técnicas, que a gente tem que fazer lá no nosso local de origem, e outras administrativas que vão envolver aí, né? O levantamento dos resíduos gerados, a adoção de medidas de minimização, a segregação dos resíduos, o acondicionamento desses resíduos, eles devem estar identificados, eles vão ficar armazenados por um tempo, ou no nosso local de trabalho, ou no local de armazenamento externo. O transporte desse resíduo, seja lá do nosso local de trabalho para uma área de armazenamento externo, seja da nossa instituição para a empresa que vai fazer a destinação do resíduo. A própria destinação, né, está envolvida nesse passo a passo, tudo isso registrado e controlado, a gente precisa comprovar aquilo que a gente faz com os nossos resíduos, né, e essas etapas todas devem ser interligadas, esse processo é dinâmico, você não faz um único levantamento de resíduo na sua vida, você vai ter que fazer constante, você tem que estar sempre atento se há alguma modificação do tipo de resíduo, se há alguma modificação na quantidade de resíduo que está sendo gerado, se existe alguma novidade na lei que te obrigue a usar uma nova embalagem, uma nova rotulagem e assim por diante. Tá? Então, a gente não faz isso uma única vez, mas a gente tem que estar sempre avaliando todo o nosso processo e, principalmente, né, propondo sempre novas medidas de minimização, porque o nosso maior objetivo sempre será gerar a menor quantidade de resíduo possível e, se a gente gerar o resíduo o menos perigoso possível. Né? Esses são os grandes focos aí do nosso trabalho. Tá? Bom, o que é fazer, então, um levantamento de resíduos? Né? Fazer um levantamento de resíduos químicos não é diferente do que fazer qualquer tipo de levantamento, né? A gente vai essencialmente quantificar, caracterizar e classificar os resíduos que a gente gera. Preciso saber quanto, o que e se esses resíduos são ou não perigosos, tá? E onde a gente gera resíduo, né, quando a gente está mexendo com produtos químicos? Em primeiro lugar, né, como é que a gente faz isso? A gente olha para os reagentes que a gente tem em estoque. O reagente que eu tenho hoje na minha mão é um resíduo que eu vou ter amanhã. Por quê? Eu vou usar e pode ser que sobre o frasco contaminado com ele. Eu vou usar, vou fazer uma solução, pode sobrar essa solução. Pode sobrar o reagente que eu não usei, né, na sua totalidade. Então,
o primeiro foco da gente é conhecer as substâncias químicas que a gente tem presentes no nosso laboratório, presentes no nosso local de estoque, que muitas vezes é uma realidade, né? Eu estou ali no meu laboratório, eu tenho 4, 5 frascos de reagentes, mas eu tenho um local de armazenamento na minha instituição que tem aí um conjunto de reagentes que estão armazenados há muito tempo, que já estão deteriorados, que a gente chama de almoxarifado de reagentes, mas muitas vezes é um almoxarifado de resíduos, em especial se a gente tiver aí um número bastante grande de materiais vencidos, né? As soluções que a gente prepara também são resíduos, né, em potencial, se elas sobrarem. Normalmente, né, a gente pega, então, reagente, faz uma solução, depois mistura num determinado processo, e cada etapa do nosso processo, né, vai gerar um resíduo diferente. Então, aqui, se eu aqui preparei uma solução, coloquei aqui no meu local de aquecimento, isso aqui eu juntei com uma outra substância, tive aqui uma reação, estou fazendo um processo aqui de purificação. Cada etapa dessa vai me gerar um resíduo, então é importante que eu conheça as transformações químicas que estão ocorrendo em cada uma delas, para decidir quais são as substâncias que estão presentes lá em cada solução residual que sobrar por aí. Tá? E também, né, eu tenho que olhar para aquilo que eu já tenho de resíduo acumulado, às vezes a gente tem lá na nossa instituição, no nosso laboratório, 2, 3, 10, 20 frascos de resíduos que a gente não destinou porque não tinha dinheiro, porque não sabia como, né? Então, quando a gente faz o levantamento, a gente precisa considerar também a existência desses materiais para que a gente os encaminhe de maneira correta, né? E eles deixem de estar no nosso ambiente de trabalho, oferecendo aí tanto perigo à nossa saúde quanto perigo ao meio ambiente. Tá? Se eu conheço o que e quanto eu gero, como eu já comentei, eu tenho que obrigatoriamente fazer a minha proposição aí de medidas de minimização. Tá? Então, eu tenho que olhar para esses dados no meu levantamento e parar para pensar o que eu devo fazer para diminuir a quantidade e a periculosidade dos meus resíduos. Né? Então, eu vou adotar alguma ação que vai reduzir, né, tanto a quantidade quanto a periculosidade. Normalmente, essas ações, elas estão correlacionadas ou à redução na fonte, eu elimino a geração de resíduo, usualmente porque eu elimino um determinado processo, ou eu elimino a utilização de uma determinada substância, ou ainda eu vou poder adotar aí uma ação de reaproveitamento. Então, eu vou gerar um determinado resíduo, que a partir do momento que eu reaproveito, eu vou implicar aí, né, numa menor quantidade de resíduo para para enviar para a disposição final. Então, tenho que olhar para tudo e falar como eu reduzo menos, como isso vai ser menos perigoso, como eu posso reaproveitar esse material que, né, para mim, nesse momento, é um resíduo. Bom, adotei as minhas medidas de minimização, estou gerando a menor quantidade possível de resíduo, então agora eu vou entrar na etapa de segregação, tá? Eu vou precisar, então, separar os meus resíduos e eu vou adotar uma série de critérios para fazer essa separação. Isso é algo que está bem estabelecido lá na norma da CETESB, tá? A gente, então, vai separar o nosso resíduo do perigoso, do que é não perigoso, e aí quem vai dizer para a gente o que é perigoso e o que é não perigoso é a norma, a BNT-NBR 10.004, que justamente estabelece os critérios para a classificação de resíduos e os códigos para identificação dos resíduos de acordo com suas características. Então, a gente vai definir essa periculosidade em função da 10.004, tá? E aí, se eu decidir que meu resíduo ele é não perigoso, eu vou separá-lo por estado físico, ou seja, eu vou separar o que é sólido do que é líquido, do que é gasoso, e também em função da destinação final que eu vou dar para esse resíduo não perigoso. Da mesma maneira, se o meu resíduo for perigoso, eu vou separá-lo por estado físico e por incompatibilidade química, que é um critério a mais que tem que ser colocado, né? Que eu acho que é esse que você está perguntando, Rafael, que dentro de grupo eu posso, às vezes, não misturar
posso correr o risco, né, de misturar substâncias que reagem. E, por fim, então, eu vou separar em função da destinação final ambientalmente adequada. Bom, em relação, então, à periculosidade, né, a gente estava aí na 10.004, né, o que ela vai fazer? Ela vai definir o que é um resíduo e ela vai trazer para a gente, né, o que é um resíduo perigoso e o que é não perigoso, e isso vai justamente estar correlacionado a algum efeito que a gente possa ter na saúde e ao meio ambiente, né? A 10.004, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, trabalha com a definição, né, com o termo de resíduos sólidos, mas vai incluir aí os resíduos líquidos e gasosos, tá? Então, isso é bastante importante para a gente, porque a gente, né, se a gente olhar só para os sólidos e colocar tudo que é líquido na rede de esgoto, a gente com certeza vai estar cometendo aí crimes ambientais. Então, tenho que olhar para tudo aquilo que eu gerar dentro do meu laboratório. Né? E aí, como é que eu vou classificar o meu resíduo pela 10.004? Né? Eu posso identificar o processo que deu origem para o resíduo ou a atividade que deu origem para o resíduo e comparar com listas que tem na norma que já me dizem que, se o meu resíduo é daquela atividade ou é daquele processo, então ele é perigoso, tá? Essa é uma maneira. Ou eu posso identificar quais são os constituintes do meu resíduo e também comparar com listas que estão na norma, e se eles estiverem nessas listas, com certeza eles são perigosos, né? O que eu também posso é olhar para a característica das minhas matérias-primas, para a característica daquelas substâncias que eu estou presentes e fazer a comparação. Se eu tenho lá uma determinada substância que é perigosa no meu resíduo, o meu resíduo ele deve ser perigoso. Então, a gente precisa ver como é que a gente faz essas comparações, tá? A norma vai dizer que um resíduo, ele pode ser, né, classificado como perigoso ou não perigoso. Isso aí, então, vai estar correlacionado a características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Se ele tiver essas características, automaticamente ele vai ser perigoso, né? Então, a norma vai tanto me dizer quais são os testes que eu tenho que fazer para decidir se ele tem essas características, quanto também listar propriedades aí para eu fazer essas comparações. E a norma vai me dizer que se o meu resíduo não tiver nenhuma dessas características de periculosidade, ele pode ser classificado como não perigoso, tá? Só para vocês olharem um pedacinho da norma, né? Eu escolhi esse aqui da toxicidade, ele vai dizer todas os quesitos, né? Que um determinado resíduo tem que cumprir de acordo com uma determinada amostragem, tal, para eu decidir se ele é tóxico ou não. Então, são testes que eu tenho que fazer e assim por diante, mas também para chamar atenção, para vocês não acharem que resíduo vencido produto vencido é resíduo só em São Paulo, né? Vamos ver que dentro da própria norma para os resíduos tóxicos, né, a gente tem lá um item que diz que se o meu resíduo, resultado do derramamento ou de produtos fora ou também, né, ou de produtos fora de especificação, ou também de prazo de validade, eles vão se transformar em resíduo, tá? Então, cuidado, né? Vamos olhar para esse tema aqui com carinho, tá? Então, assim como eu tenho esses quesitos para toxicidade, eu vou ter para inflamabilidade e tudo mais. Para a gente, no dia a dia, o que é difícil, né? É difícil você fazer a caracterização do seu resíduo pensando nesses testes. Você pode ou contratar uma empresa, se você tiver os equipamentos, fazer essas análises, mas normalmente isso significa tempo e custo elevado. Tá? Então, para a gente decidir se alguma coisa que a gente tem lá no nosso laboratório, né, no nosso dia a dia, é perigosa ou não, a gente pode justamente fazer a comparação prevista na norma. Quais são os constituintes do meu resíduo? E, a partir dos constituintes do meu resíduo, se eles forem perigosos, eu vou dizer que o meu resíduo é perigoso. Então, para a gente, o que é importante? Né? Descobrir onde a gente descobre se as substâncias são ou não perigosas. E aí a gente tem algumas fontes de informação que a gente pode usar na rotina, que incluem aí a FISPIC, o rótulo do produto,
Esses dois itens aqui que estão, aparecem, né, dentro da NR26 e da norma 14725, ou a gente ainda pode consultar aí o Merck Index, sites específicos e assim por diante, tá? Só para a gente entender, então, como é que a gente enxerga, né, como é que a gente procura essa informação nos nossos reagentes, nas nossas substâncias químicas, para saber se elas estão lá nos nossos resíduos, se meu resíduo vai ser perigoso ou não, a gente tem na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho de número 26, que está correlacionada à sinalização de segurança, um item específico sobre classificação e rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produto químico. Então, eu vou falar sobre como eu sinalizo a segurança de produtos químicos nessa norma. E aí, o que vai ter na norma? Né? Que o produto químico utilizado no meu local de trabalho tem que ser classificado quanto aos perigos, segundo o GHS. Tá? A gente já vai falar daqui a pouquinho o que é o GHS. Então, eu tenho uma norma que me diz como eu classifico o meu produto em perigoso ou não perigoso. Tá? Além disso, perdão, a norma vai dizer como deve ser a rotulagem do meu produto químico, tá? Então, se ele for perigoso, ele vai ter que ter uma série de elementos de comunicação de perigo que também estão previstos no GHS. Que elementos são esses, tá? A identificação e a composição do produto químico, os pictogramas de perigo, as palavras de advertência, frases de perigo e frases de precaução e informações suplementares, tá? E a norma me diz que para eu fazer isso, eu tenho que ter o como fazer numa norma técnica oficial vigente, que é justamente a 14725 que a gente citou anteriormente, tá? Então, a NR me amarra a 14725. Que mais? A NR também vai me dizer que o produto químico que não for classificado como perigoso, ele também deve seguir aquilo que está previsto no GHS, tá? Reparem que quando a gente fala em resíduo, a gente fala em resíduo perigoso e resíduo não perigoso. O reagente, né, o produto químico, a gente vai dizer que ele é perigoso ou não classificado como perigoso. Quer dizer, eu ainda não tenho testes para chegar a uma conclusão de se ele é perigoso ou não. Bom, que mais que essa norma diz para a gente, né? Que o fabricante ou o nosso fornecedor, ele tem que nos disponibilizar fichas com dados de segurança de produto químico, que a gente conhece como FISPIC, né? Isso para qualquer produto químico classificado como perigoso. A gente vai ter que esquecer um pouquinho a abreviação FISPIC aqui, né? A FISPIC deve mudar de nome, e ela justamente vai se chamar ficha com dados de segurança, então, a partir do próximo ano, a gente vai começar a falar em FDS, tá? Bom, a norma diz como é que tem que ser esta ficha, né? E que ela tem que seguir aquilo que está previsto no GHS, e, além disso, né, ela amarra que, para eu construir uma FISP, eu tenho que seguir a norma técnica oficial vigente, de novo, é a 14725, tá? Isso também se aplica a produto químico classificado como não classificado como perigoso, tá? Então, também devo ter uma FISP. Então, só para a gente entender, né, o GHS é o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, que foi proposto e elaborado pela ONU, que o que ele faz? Ele distribui os produtos químicos em uma série de classes, de modo que o nosso produto ele vai ser categorizado, graduado e classificado em relação a perigos, tá? Eu vou saber qual é o perigo, se é perigoso ou não, e se ele é mais ou menos perigoso do que um outro, tá? Além disso, o GHS propõe elementos harmonizados de comunicação de perigos, incluindo rótulos e fichas de segurança. Então, ele vai dizer como o mundo inteiro deve comunicar o perigo de uma determinada substância via rotulagem e via essas fichas de segurança. E isso com o objetivo claro, né, de proteção à saúde e proteção ao meio ambiente de quem usa, né, ou de qualquer pessoa que tenha contato aí com
produto químico. Tá? Então, os produtos químicos são classificados em 3 tipos de perigo, né? Os perigos físicos, os perigos à saúde e os perigos ao meio ambiente. Dentro desses tipos de perigo, a gente tem aí as diversas classes e a gente tem o produto químico não classificado como perigoso. Tá? A norma que tem essa classificação, que é a 14725, ela está sendo revisada, tá? Então, a gente vai ter aí uma alteração nos números de subclasses, mas, no geral, assim, a gente fica com os tipos de perigo da mesma maneira, tá? Bom, o que o GHS diz, né? Que a gente tem que ter pictogramas que tem essas carinhas, né? Então, para a gente, do ponto de vista prático, eu tenho lá uma substância no meu laboratório, no meu local de trabalho, que tem um pictograma exatamente com esta aparência aqui. A partir do momento que ele tem esse pictograma, aquela substância ela é perigosa. Se ela estiver presente no meu resíduo, o meu resíduo vai ser perigoso, tá? Então, a gente vai ter aí esses pictogramas que estão correlacionados aos perigos físicos, à saúde e ao meio ambiente, tá? Então, o primeiro aqui é corrosivo, o segundo é explosivo, aqui eu tenho um gás armazenado sob pressão, materiais oxidantes, materiais inflamáveis, materiais que têm ação sobre determinados órgãos do corpo, os materiais tóxicos, os corrosivos que podem atacar nosso corpo, né? Aqui nos físicos estão correlacionados a materiais, e aqui ao nosso corpo, materiais que podem ser irritantes e aqueles que são perigosos ao meio ambiente, tá? Então, a gente não vai conseguir sair daqui hoje sabendo todos os significados, se a gente não os conhece, mas já fica alerta. Vi isso no produto, vi um desses pictogramas, significa que aquela substância é perigosa. Se ela está presente no meu resíduo será perigoso, né? O rótulo também vai ter que conter uma palavra de advertência, né? Então, vai poder ser perigo, ou cuidado, ou atenção. Cuidado vai sair do nosso, da regra, né? Vai ser só perigo ou atenção. Encontrou alguma dessas palavras no frasco de produto químico, ele é perigoso, a substância está lá no nosso resíduo, ela também será perigosa. E a gente também tem as frases de perigo e as frases de precaução, que estão catalogadas justamente para elas serem harmonizadas, para todo mundo falar a mesma frase em qualquer lugar do mundo, né? E aí as de perigo, né, elas começam com a letra H, aí elas vão ter um número que vai estar correlacionado à natureza do perigo, se ele é físico, se ele é um perigo à saúde ou perigo ao meio ambiente, e aí vai ter uma numeração sequencial. Por exemplo, né, posso encontrar lá no meu rótulo escrito assim: provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Isso quer dizer que o produto é perigoso, se está lá no meu resíduo, perigoso. E as frases de precaução, né, do mesmo jeito, a gente vai ter as frases catalogadas aí, começando com a letra P, depois vem a natureza da precaução, se é uma recomendação geral, se é uma ação de prevenção, de resposta, de armazenamento, ou um jeito, né, para a gente dispor aquele material, e depois o número de sequencial. Por exemplo, né, eu tenho a frase P273 que vai falar para evitar a liberação para o meio ambiente, tá? Isso aqui está no nosso frasco de reagente, e depois a gente vai ver que quando a gente faz a rotulagem do resíduo, a gente vai ter esses mesmos elementos presentes lá no nosso rótulo do resíduo, tá? Bom, a gente falou, então, da norma 14725, né, que é a que vai fazer com que o GHS funcione no Brasil. Então, ela vai dizer como a gente deve construir uma FISPIC, né? Como é que é a FISPIC que a gente vai receber do nosso fornecedor. E a FISPIC, então, lá no seu campo 2, tem que identificar os perigos, né? Então, a norma fala, olha, a FISPIC tem que ter 16 campos, os campos são preenchidos nessa sequência, então, toda a FISPIC tem que ter no seu campo 2 o título Identificação de Perigos, e lá vai dizer se a minha substância é ou não perigosa e quais são os perigos daquela substância, tá? E a mesma norma, né, ali a gente viu a parte 2, aqui a parte 3, ela
também diz como é que tem que ser o rótulo de um produto, tá? Lembrando, 14725, ela está sendo revisada, ela deve sair no início do próximo ano, ela vai perder as partes, né? A gente vai falar só em 14725, e o escopo geral não muda, então a gente vai continuar com as mesmas informações na nova norma, tá? Bom, a norma, então, prevê que o meu rótulo de produto químico tenha aqueles elementos que a gente viu lá na NR26, né? Então, eu vou ter que ter o pictograma de perigo do jeitinho que a gente viu que está previsto no GHS, as palavras de advertência, frases de perigo, e frases de precaução. Botei o olho no frasco, achei um pictograma de perigo, achei uma palavra de advertência, ou achei uma frase de perigo, significa que aquele produto é perigoso e que, portanto, se aquela substância está lá no meu resíduo é perigoso. Como fontes de informação, a gente tem também Merck Index, né, que é uma referência que se usava muito antigamente, em especial em escolas de química a gente encontra com frequência, e lá vai ter as características de produtos, e catálogos também costumam dizer se é alguma coisa inflamável, se é alguma coisa irritante, e assim por diante. E existem diversos sites que são específicos, correlacionados ao GHS, correlacionados à informação de produtos químicos. Vocês vão ter os links, eu vou mostrar o nosso favorito aqui, porque é o que traz maior número de informações, que é o GESTES, tá? O GESTES, ele é um site alemão, mas as informações estão em inglês, ele está fazendo suspense. Não sei se é minha rede ou se é ele. Eu acho que é ele. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue procurar uma série de informações a respeito dos nossos produtos, tá? Então, eu tenho que fazer aqui é clicar em Search, vou escrever o nome da minha substância aqui, tem que ser em inglês, por exemplo, fenol, peço para procurar, e ele vai me trazer informações a respeito das periculosidade, de uma série de outras características do meu produto. Então, se eu não tenho a FISP do produto, se o rótulo do meu produto não está bom, eu posso usar, por exemplo, este site, né? E aí aqui eu de cara, eu procurei o fenol, ele já tem 4 pictogramas, eu sei que ele é perigoso, se eu tiver um resíduo de fenol, ele vai ser perigoso, tá? Que a gente tem uma série de informações, eu recomendo fortemente que vocês depois passeiem por todos esses sites e vejam, né, o que eles trazem aí de informações para vocês. Nos sites, a gente pode procurar tanto pelo nome do produto como pelo CAS do produto, né? O número CAS do produto é o número de registro das substâncias químicas, e esse registro, então, ele é feito quando a substância química, usualmente, né, ela é isolada, e ele é único. Uma substância, ele equivale a um CPF, tá? Uma substância está sempre acompanhada de um CAS, e um determinado CAS só está associado a uma substância. Então, eu posso procurar ali, em vez de colocar o nominho, né, eu posso aqui, né, colocar aqui onde eu tenho numbers, eu posso colocar o certificado, o CAS, tá? É um outro jeito de procurar, e a gente, na verdade, no dia a dia gosta mais desse jeito, porque às vezes eu tenho substâncias com nome parecido, com propriedades totalmente diferentes, e se eu, por acaso, escrever o nome de um jeito, eu posso chegar num produto diferente. O CAS não tem erro, tá? Para eu saber o CAS do meu produto, né, eu posso ir na FISP, que lá no campo 3 eu vou encontrar o CAS, e aí se eu não tenho o CAS, eu também posso fazer uso de sites no qual eu coloco o CAS para saber o nome da minha substância está correto, ou o contrário. Então, eu ponho o meu nome lá e aí eu vejo qual é o CAS. Aí eu posso fazer todas as minhas buscas, tendo a certeza aí de que eu estou procurando a minha substância mesmo, tá? Bom, a gente falou, né? Eu tenho lá uma determinada substância, eu sei que ela é perigosa, se ela está no meu resíduo vai ser perigoso.
Isto é fato, mas isso também vai depender da diluição. Às vezes eu tenho aquela substância perigosa numa concentração tal no meu resíduo que ele deixa de ser perigoso. Aí eu posso consultar a 10.004, né, que, em função das características, ou na própria norma, a 14725, a gente tem aí valores de cortes e limites de concentração para cada propriedade de perigo. Então, eu tenho algumas coisas que, sei lá, uma substância que ela é perigosa, por exemplo, que ela tem toxicidade aguda. Mas aí, se ela tiver abaixo de 1%, o meu material não tem essa toxicidade aguda. Então, eu preciso fazer a conta para ver qual é a concentração da substância no meu resíduo. Se eu chegar à conclusão que é menor que 1%, ok, aquele resíduo não é perigoso. Isso existe para algumas classes de perigo, a gente pode fazer a conta de concentração, comparar e concluir, então, se o resíduo continua sendo perigoso ou não. Tá? Ainda em relação à periculosidade, a gente tem que pensar, é só isso? Eu decidi que meu resíduo não é perigoso, então eu posso descartá-lo de qualquer maneira, né? A gente viu que tem que fazer a segregação e tudo mais, né? E por que isso, né? Eu tenho que respeitar resoluções correlacionadas ao meio ambiente, né? Então, eu não posso descartar um sólido não perigoso de qualquer maneira, né? Assim como eu posso colocar um sofá num terreno baldio, eu também não posso pegar alguma coisa que eu tenho no laboratório, sei lá, 50 quilos de cloreto de sódio que não é perigoso e colocar diretamente no solo, né? Então, eu tenho que saber quais são os parâmetros que eu tenho que seguir para colocar meus resíduos em contato com o meio ambiente, seja ar, água ou solo. Tá? O mais frequente no nosso dia a dia, né, são aqueles resíduos líquidos que a gente conclui que não é perigoso e a gente tem que saber o quê? Se a gente pode colocá-lo na rede de esgoto. Então, para responder que sim ou que não, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber para onde a rede de esgoto do meu estabelecimento vai e, a partir daí, respeitar resoluções CONAMA, decretos que existem estaduais e municipais, normas da ABNT que dizem qual que é a qualidade do meu efluente para que ele possa, de fato, entrar numa rede de esgoto ou num corpo d'água. Tá? Então, vocês têm exemplos aí de uma série de resoluções ou de normas que devem ser seguidas, que justamente fazem isso, que falam qual é o pH do meu efluente, qual é a cor, qual é a concentração de determinados sais, de substâncias orgânicas, e assim por diante, né? Vocês devem ter visto aí um caso que aconteceu recentemente, do chá Revelação, que a pessoa colocou um produto lá na cachoeira que ficou azul. Eu não sei, né, não vi a conclusão de se a substância ela era ou não perigosa, mas de qualquer maneira ela mudou a característica daquele ambiente, e a gente não pode mudar. Então, pode até ser que não seja perigoso, mas eu estou colocando alguma coisa que altere aquele corpo d'água, isso está proibido, eu não vou poder fazer esse descarte, tá? Então, além de olhar a periculosidade, eu tenho que ver qualidade de efluente, tanto de água, né, efluentes aquosos, quanto no ar. Bom, fiz, então, essa parte de segregação por periculosidade, e aí eu vou para o próximo passo, que é justamente, né, o estado físico, e depois, o que é bastante importante para a gente, a questão da incompatibilidade química, tá? Então, vamos falar um pouquinho do que é incompatibilidade química, né? Na verdade, é uma propriedade intrínseca a algumas substâncias, né, que, se colocadas juntamente com outras, elas vão reagir de forma violenta, levando aí a liberação de calor, liberação de substâncias que apresentam alguma periculosidade, e assim por diante, né? Então, são usualmente reações indesejadas, tá? Então, eu não posso colocar na mesma embalagem nada que vai reagir com outra substância que estiver lá, porque isso significa que eu vou ter, então, uma reação indesejada descontrolada. Então, para a gente saber se a nossa substância ela é compatível ou não com outras, a gente pode fazer uso de tabelas, de listas, consultar a FISPIC,
e também alguns sites específicos, né, como os que a gente já mostrou, e construir ou consultar matrizes de compatibilidade, né? Então, a própria RDC, ela traz as listas de incompatibilidade em função, na verdade, a lista é por substância, né? Então, para cada substância que você utiliza comumente no ambiente de saúde, a lista te traz se o material é compatível ou não. Tá? A FISP, no campo 7 e no campo 10, dá dicas de compatibilidade. No 7, que é o de manuseio e armazenamento, ele fala armazene longe de. Isto significa que aquelas duas substâncias são incompatíveis. Tá? E no campo 10, que é a estabilidade e reatividade, a gente vai ter o quê? A descrição de é reativo com ou ele vai dizer é incompatível com, isso também é uma dica para a gente não colocar aqueles dois materiais em conjunto. As matrizes, né, então elas podem ser consultadas ou elas podem ser construídas, isso ajuda bastante a gente, em especial em laboratório, que a gente tem uma diversidade muito grande de resíduos sendo gerado e que a gente tem que saber quais são os resíduos, né, de todo mundo, para ter certeza que eles podem ir para o mesmo recipiente, né? Então, em específico para resíduo, a gente tem uma matriz que foi criada pelo órgão ambiental americano, né, pelo EPA, e a partir dessa matriz, então, a gente consegue já fazer uma série de decisões, tá? Então, vocês têm aí uma figura, né, de como é essa matriz. Eu vou aumentá-la para que a gente possa entender o funcionamento da mesma, tá? Então, aqui eu tenho um pedacinho da minha matriz, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma série de linhas, cada linha é uma função, uma família de produtos químicos, tá? E essas linhas, né, então elas estão numeradas e elas são repetidas em colunas, e o que a gente faz é verificar o que dá o cruzamento de uma linha com outra. E eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem aqui, né, quer saber qual é a compatibilidade de ácido acético com trietilamina. Então, eu sei que o ácido acético é um ácido orgânico, ele é lá da família 3, e a trietilamina é lá da família 7, porque ela é uma amina. Tá? Então, o ácido orgânico está aqui na linha 3, né? A linha 3 está reproduzida de novo, lá é a coluna 3, e a trietilamina na linha 7. O que eu tenho que fazer? Cruzar as duas linhas, tá? Pensa num jogo de batalha naval e vamos lá. Cruzei a linha 3 com a linha 7, a gente encontra duas letras. Se a gente encontrar um quadrado branco, significa que aquelas substâncias são compatíveis. Encontrou letra? São incompatíveis, você não pode descartar juntos, tá? No caso aqui, as letras H e P, que significam, né, que a gente tem aqui, ó, uma reação exotérmica com a liberação de calor e também uma polimerização violenta, tá? O que é desafio para a gente no dia a dia? É decidir qual é a família de um produto químico. E aí, o próprio método, né, do EPA, que tem esta matriz, ele traz uma lista das substâncias, e aí a gente encontra muitas substâncias que são usadas no estabelecimento de saúde, e ele vai dizer a família, tá? Então, isso é um jeito, quem é da área da química tem uma facilidade maior com isso, e também existem sites que têm esta informação, o Gestes é um dele que a gente já viu, tá? E um outro site que a gente tem, que é bastante útil para construção de compatibilidade química, é o Camel, no qual você busca as substâncias que você quer e vai construindo uma lista, tá? Então, eu venho aqui no Search, por exemplo, eu coloco aqui o fenol, falo para ele procurar o fenol. Eu tenho aqui o fenol líquido, por exemplo, né? A gente tem uma série de possibilidades, precisa descobrir o nosso. É esse aqui, é o fenol que eu quero. Eu adiciono a minha lista de produtos químicos. Eu também tenho lá no meu laboratório formaldeído, né? O formol. Será que eu posso colocar o formol e o fenol no mesmo recipiente?
Então, aí tem uma solução aqui, por exemplo. Essa mesmo que eu quero, eu faço a minha lista. E eu vou adicionando, tá? Sei lá, vou colocar aqui hidróxido de sódio, tá? O que vocês quiserem, vocês podem colocar aqui, o que vocês tiverem lá no laboratório de vocês. Achei aqui o hidróxido de sódio, sei lá, numa solução, eu adiciono a minha lista. E assim por diante, tá? O site é útil tanto para ver compatibilidade para resíduo, quanto para a gente arrumar um armário também, né? Para não colocar materiais incompatíveis aí junto um do ladinho do outro. Adicionei todos, peço para ele predizer a minha reatividade, e aí aqui, por exemplo, o que ele está me dizendo? Vocês viram que ele construiu uma matriz com 3 produtos. E aí eu tenho que o formaldeído é incompatível com o fenol, eu não posso colocar os dois no mesmo recipiente, e a mesma coisa que o hidroxissódio em solução com fenol e com formaldeído. Então, se eu tiver esses 3 resíduos, né, no caso aqui eu escolhi sempre materiais líquidos, eu sei que eles são perigosos, eu estou descartando junto, né? Eu sei que eles são líquidos, o meu segundo critério era o estado físico, eu estou descartando juntos. Mas depois que eu vejo que eles são incompatíveis, cada um tem que ir para um recipiente diferente, tá? Bom, então, depois que eu fiz aqui toda a minha segregação até chegar na incompatibilidade química, eu vou fazer pela destinação final ambientalmente adequada, ou seja, em função do tratamento, da disposição final. Se o tratamento for diferente, cada um vai por um caminho. Se a disposição final for diferente, cada um vai por um caminho. Se for igual, eles podem ir juntos, tá? Bom, resíduo segregado, né, tem que ser acondicionado, e aí ele vai ser acondicionado em recipientes que não nos levem nem a erros nem a acidentes, compatíveis com o resíduo, que tenham resistência física e com capacidade adequada em função da nossa geração, da frequência da retirada e do transporte interno e externo que a gente tem que fazer. Além disso, né, a gente tem que pensar que a gente tem que respeitar as normas, né? Por exemplo, a NR32, que está correlacionada aí a diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção de segurança e saúde aos trabalhadores, né, que estão na área de serviços de saúde, e a RDC 222/2018. E a gente vai ver aí que tem um conflito entre essas duas normas, tá? E também a resolução CONAMA 275, que estabelece o código de cores para diferenciação de resíduos e informações de coleta seletiva. A gente falou que tem que ter compatibilidade aí das embalagens, né? Então, também a gente tem sites ou a gente tem listas, né? Listas de substâncias que são compatíveis, por exemplo, com polietileno, com polipropileno, que a gente deve consultar para escolher se vai usar uma embalagem de vidro, de polietileno, uma embalagem metálica e assim por diante, tá? Um exemplo é esse site aqui da Coleparmer, que a gente pode usar aqui, né, colocar ou produto químico em um determinado material e ver se é compatível ou não, ou se eu tenho lá uma embalagem no meu laboratório que eu quero saber se eu posso usar para aproveitar, né, para colocar o resíduo, eu vejo então pelo material, eu coloco o material e pergunto se aquele material é compatível com o produto químico. Então, a gente tem essas duas possibilidades, tá? Então, só para ver essa questão do conflito, né, a NR32, ela diz que ela tem uma parte dela que é só relacionada a riscos químicos, e ela diz que é vedado o procedimento de reutilização de embalagens de produtos químicos. Então, acabei lá, né, no meu produto, esgotei o conteúdo da embalagem, ela acaba virando um resíduo daquele material, e eu não posso colocar nada dentro dela. Só que a RDC diz que as embalagens, né, primárias vazias podem ser utilizadas para acondicionamento de resíduos de saúde do grupo B. Tá? E aí, de novo, a gente tem que ver a compatibilidade, né? Eu só vou colocar na minha embalagem se o meu resíduo for compatível com o material da embalagem e também com a substância que estava na embalagem originalmente. Senão eu vou ter que lavar essa embalagem, eu preciso pensar que se eu estou lavando a embalagem, eu estou gerando resíduo. Tá? E em relação à resolução CONAMA, aí a gente tem que lembrar que a gente tem a questão de cores, né, que são estabelecidas
pela norma para associar algum resíduo. E no caso, né, o resíduo perigoso, ele está associado à cor laranja. Então, se você faz coleta seletiva e no seu local de coleta seletiva você também tem um local para o resíduo perigoso, você deve usar embalagens de coloração laranja, mas tomando cuidado, porque as embalagens que estão no mercado sempre vêm com este pictograma aqui de tóxico, e pode ser que o nosso resíduo não seja tóxico. Então, muitas vezes a gente deve avaliar se essa é a embalagem ou não adequada para o nosso resíduo, tá? O que eu informar aqui tem que ser exatamente o perigo do meu resíduo. E um outro ponto importante é que essas embalagens, elas não estão prontas para serem transportadas. Não posso fazer um pallet dessas caixas porque elas não são homologadas para o transporte, tá? Então, cuidado com isso, tá? Bom, além, né, da embalagem, a gente tem a questão da identificação, e aí, quando eu falo identificação de resíduo, significa tanto eu fazer um rótulo para o meu resíduo, como também eu elaborar a ficha com dados de segurança do resíduo químico, né, que me diz como fazer tanto o rótulo como a ficha, a NBR 16725 de 2014, também está em revisão, a gente ainda não sabe quais serão as mudanças. Uma delas é que deve mudar aqui o número de campos, né? Mas a norma diz, então, que a ficha de dados de segurança do resíduo tem que ter 13 seções obrigatórias, nesta ordem, e que todos os campos têm que estar preenchidos. Se você não tem alguma informação, você tem que justificar o porquê. Então, a gente tem que fazer estas fichas para os resíduos que a gente gera na nossa rotina aí de trabalho, tá? Resíduos que não são classificados como perigosos, você não precisa obrigatoriamente fazer a ficha. Tá? Em termos de rótulo, então a norma vai dizer tudo que tem que estar no nosso rótulo. Primeiro, a indicação que é um resíduo químico perigoso, classificado como a 10.004, composição de resíduo, telefone de emergência, os elementos de comunicação de perigo conforme NR26, que são exatamente aqueles que a gente viu, né, todos citados na 14725, uma frase que indique onde encontra a ficha de dados de segurança, e assim por diante, tá? De modo que um rótulo de resíduo deveria ter uma cara semelhante a esta aqui, o que complica muito, né, a nossa vida, em especial se a gente está dentro de laboratórios, que a gente está fazendo pesquisa, e a gente gera resíduos com características diferentes, né? Então, a gente acaba fazendo uso deste tipo de rótulo apenas para o transporte, e aí ele é obrigatório, não tem choro nem vela, e adota rótulos mais simples dentro do laboratório. Vocês podem ver que ele tem a mesma carinha de um rótulo de resíduo, de reagente, só que lá em cima está escrito que é um resíduo químico, tá? Isso tem que estar muito claro. Isso é um resíduo, um rótulo que a gente adota aqui no Instituto, tá? A norma também diz como é que deve ser a rotulagem aí para resíduos não perigosos, que aí eu tenho que colocar só a identificação, nome do gerador, telefone de emergência do gerador, e a frase que diz que ele é classificado como não perigoso pela 10.004 e também por normas de transporte. Tá? E aí a gente tem um exemplo de um resíduo que ele não é classificado como perigoso pela 10.004 e que eu não posso colocar na rede de esgoto, né? Não posso simplesmente lá derrubar na pia, porque ele fere as resoluções correlacionadas ao efluente líquido lá que sai do meu laboratório, tá? Então, eu tenho aqui um frasco que tem que ser rotulado, como é um resíduo de ácido clorídrico, bastante diluído, mas que tem pH 3, então, se a gente pensar lá na norma, ela fala que de pH 2 para baixo, então meu pH 3 está ok, não seria classificado como perigoso, mas a norma de efluente vai falar em pH 4, então eu não posso fazer o descarte. E aí eu tenho que fazer um rótulo do mesmo jeito. De cara, dizendo que ele é resíduo, para ninguém achar que é, né, um material que pode ser usado, ele é não perigoso, mas ele vai ter que ser tratado de qualquer maneira antes de ser descartado. Tá?
Bom, nosso resíduo, né, devidamente rotulado e devidamente embalado, ele vai ser armazenado no local apropriado, e se aí eu estou falando de um armazenamento externo, tem que ter uma série de critérios de construção, de operação e sinalização, também tudo previsto em norma, e aí vocês vão ter uma aula correlacionada ao abrigo de resíduos, né? O armazenamento ele tem que ser temporário. Dentro do local de abrigo, a segregação é feita por periculosidade, por classe de perigo, por compatibilidade química, por estado físico, peso e assim por diante. Então, tem um abrigo para perigosos, tem um abrigo para não perigosos, tem um abrigo para inflamáveis, que é diferente do de corrosivos e assim por diante. Tudo que for incompatível tem que estar longe um do outro, né? A gente recomenda sempre ter contentores secundários, pode ser um pallet, pode ser uma bandeja, se eu estou falando de frascos pequenos, sempre de material compatível e de capacidade tal que se quebrar o frasco que está nela, o líquido ou sólido que estiver lá dentro fique contido, né? A gente tem que verificar as exigências específicas, se pode estar exposto à luz ou não, né? Que temperatura que aquele resíduo tem que ser armazenado, se ele precisa estar numa atmosfera inerte, qual é o prazo que eu posso estocar aquele resíduo, que eu sei que ele não vai se transformar num outro, às vezes até mais perigoso, né? Vou armazenar apenas frascos fechados, íntegros e rotulados, como a gente já viu, e eu vou fazer vistorias periódicas aí para verificar se os meus rótulos estão ok, se meus frascos estão ok, e se as minhas instalações também estão ok, se não tem vazamento, rachadura, se não tem um rótulo quebrado e assim por diante, né? Então, a gente faz primeiro a separação por classe de perigo, vou separar o que é inflamável, o que é corrosivo e assim por diante, né? E aí a gente já tem diagramas disso. E também a gente precisa cuidar, quando a gente está no laboratório, que a gente tem a mania de colocar frascos para receber resíduos e deixar esses frascos abertos, tá? Então, para vocês ficarem alertas, tem um estudo que mostra que se eu tiver lá um frasco de 4 litros que contém 1 litro de THF, 1,5 litro de diclorometano e 1 litro de acetona, um total aí de 3,5 litros, e deixar assim aberto, né, com um funilzinho aqui esperando para receber mais, com o passar do tempo, tá? Ou seja, eu começo com 3,5 litros, e se eu for acompanhando o volume com o passar do tempo, depois de 90 horas, eu tenho aqui 3,340, eu perdi 160 ml de solvente, que foram para onde? No ar, e é no ar que a gente está respirando no laboratório. Então, no meu local de recebimento de resíduo, todos os meus frascos têm que estar sempre tampados, tá? Em relação ao transporte, eu tenho que ter em mente que eu preciso obedecer aí uma série de normas de segurança correlacionadas ao EPI, a quantidade, ao tipo de veículo que eu vou usar, meus veículos têm que estar sinalizados, eles são capazes de conter vazamento, né? Preciso ter absorvedores químicos ou estrutura para atendimento a eventuais acidentes, e também, se eu estou falando de transporte externo, né, se vai sair o resíduo lá do meu estabelecimento para uma unidade que vai tratá-lo, eu tenho que respeitar aí as normas da NTT para transporte de produtos perigosos, tá? E aí, só para a gente dar uma olhadinha rápida aqui, né, para eu falar em transporte de produtos perigosos, eu tenho que ter uma série de documentos que passam pelo CADRE, né, que é um documento do órgão ambiental aqui em São Paulo, para a gente poder enviar o resíduo para algum lugar, ele vai acompanhar, então, o transporte. Tem o documento fiscal, a ficha de emergência, envelope para transporte, esse agora está caído, mas algumas pessoas ainda exigem, né? Tem que ter certificação do veículo, especialização, motorista tem que ter especialização para transporte de produtos perigosos, e assim por diante, tá? De tal modo que a gente tem aí pelo menos 15 itens, 16 itens, né? Para respeitar. Então, é um horário, né, de alerta, porque você pode ter feito tudo separadinho, bonitinho no laboratório, mas se transportou de maneira inadequada, você pode ter um acidente e você, né, continua sendo responsável pelo seu resíduo mesmo ele tendo saído do seu estabelecimento, então você vai ser responsabilizado, penalizado, dependendo do que aconteceu pelo resultado desse acidente, né? Em termos de legislação, né, também a questão do transporte, ela é bastante extensa, bastante complicada, né?
A gente tem aí legislações correlacionadas à regulamentação em si, né? Então, a classificação, por exemplo, para dizer se o resíduo é ou não perigoso. Tem lei, né, que diz como é a embalagem que eu vou utilizar, embalagem que diz como é o rótulo, que é o 16725, né, como eu posso colocar minha carga dentro de um veículo, né, que não posso colocar materiais incompatíveis dentro do meu veículo, e também tenho normas aí que me dizem como deve ser a documentação, sendo que aqui eu ainda estou falando de... Não, perdão, não, né? Tenho aqui a ficha de emergência que tem que estar lá também, tá? Então, eu tenho norma para tudo. Bom, e o meu resíduo ele é transportado, né, para um local de destinação final ambientalmente adequada, que vai envolver aí, né, tratamentos que eu vou poder efetuar no laboratório que gerou o resíduo, no estabelecimento que gerou o resíduo, ou por um terceiro. E o que ele vai fazer com o resíduo químico, né? Ele vai usar alguma técnica que ou vai deixar o resíduo ele vai perder totalmente a sua periculosidade, ou ele vai diminuir a periculosidade, ou o volume total vai diminuir, ou ele vai diminuir a permeabilidade, né? Então, a gente sempre prefere ter um resíduo sólido do que um líquido, porque um líquido, se por alguma razão vazar, ele vai passar, né, para solo, para corpo d'água, muito mais rapidamente do que um sólido. Se for um gás, então, né, não vamos nem comparar. Então, objetivo de um tratamento pode ser diminuir a permeabilidade ou ainda permitir o reaproveitamento. E aí, o que a gente tem de possibilidades de destinação final ambientalmente adequada, né? O tratamento que a gente faz lá no estabelecimento gerador ou extra-estabelecimento. E, normalmente, isso vai envolver aí, né, se for dentro do laboratório, reações, então, são tratamentos que a gente chama de físico-químico, como neutralização, uma oxirredução, uma precipitação, uma troca iônica, uma destilação e assim por diante. Esses mesmos tratamentos podendo ser realizados por uma empresa contratada, né, que tem essa objetivo aí de tratamento de resíduo, que também vai poder fazer reciclagem e que vai poder fazer os tratamentos térmicos, né, que a gente conhece, ou como incineração, ou como coprocessamento, né? Isso a gente não consegue fazer dentro do nosso estabelecimento. E, para a disposição final ambientalmente adequada, o que a gente tem é o aterro, né? É a única coisa que a gente tem disponível. Então, cuidar que se você vai contratar em um aterro para colocar o seu resíduo, tem que ser um aterro que a gente denomina de classe 1, que está preparado para receber o resíduo perigoso. Tá? Como é que eu sei qual é o tratamento adequado? A FISP, no seu campo 13, ele é específico sobre considerações sobre tratamento e disposição, a grande maioria das vezes não está estabelecido, e aí a gente pode usar o site do nosso órgão ambiental, aqui do Estado, né, da CETESB, no qual a gente coloca aqui o nome ou sinônimo do produto, só não coloquem nem acento, nem cedilha, que a coisa não dá bem, né? E aí, pede para procurar, ele nos devolve uma ficha, tá? E nesta ficha, sei lá, se eu colocar aqui em acetona, ele vai dizer o que a gente faz em termos de resíduo com acetona, tá? Então, é uma ficha de emergência para atendimento, né? E aqui eu posso queimar a acetona no incinerador químico, no campo neutralização e disposição final. Então, isso é uma dica do que eu posso fazer com o meu resíduo, tá? Também existem livros que são específicos, que dão as reações que a gente pode fazer no laboratório, e aqueles sites que a gente comentou antes, especialmente aquele que eu falei para vocês que era o favorito, que era o GESTES, ele também tem lá um campo específico para tratamentos, tá? Catálogos antigos também têm essa informação, hoje em dia a gente não encontra, mas se tiver um antigo, você vai ter lá, ele dá qual é o método que você pode utilizar. Para finalizar, né, lembrar que tudo isso tem que estar registrado e controlado. Então, qualquer documento
pertinente a resíduo tem que estar devidamente armazenado e eu preciso tê-lo, né? Então, quanto que eu gerei, para onde eu mandei, que tratamento que eu fiz, quem transportou, para onde foi, os documentos correlacionados à licença de operação da empresa que eu contratei, ao CADRE, se é um produto controlado, tem que estar de olho, porque dependendo do órgão controlador, eu preciso reportar que eu mandei destruir aquele produto, né? Relatórios que você tem que fazer para órgãos ambientais, não seja para o IBAMA, para a CETESB, e lembrar, né, que a gente tem um programa de gerenciamento de resíduos que a gente tem que ter com o fluxo dos resíduos, isso tem que estar lá previsto e anexado a esse material, para que em caso aí de uma fiscalização, ou caso você tenha um acidente, você consiga comprovar que você fez tudo aquilo que estava a seu alcance para evitar aquele acidente e também para você ter as diretrizes, né, de como é que você cuida de todos os seus resíduos. Tá? Bom, eu vou mudar de tema agora, eu vou contar um pouquinho de como é o gerenciamento de resíduos químicos no Instituto de Química. O Instituto de Química, ele não é um estabelecimento de serviços de saúde, né? Ainda que ele tenha alguns laboratórios caracterizados como tal, mas a grande maioria dos seus laboratórios sai do escopo, mas também todo o raciocínio é o mesmo, tá? Então, a gente está aqui no Butantã, né, na cidade universitária, e aqui a gente tem anualmente 750 alunos de graduação, né, dos cursos de Química, que fazem aí o bacharelado, biotecnologias, atribuições tecnológicas, licenciatura e também o curso de Química Ambiental. E além desses, a gente tem 3.000 alunos por semestre, que vêm de outras faculdades aqui da universidade, né, e que fazem cursos experimentais e que, portanto, geram resíduos químicos nos laboratórios didáticos, né. Além disso, a gente tem aqui a pós-graduação, né, que, em média, tem 450 alunos, né, que trabalham aí em laboratórios de 116 professores, com 225, um pouquinho menos atualmente, servidores técnicos administrativos, são cerca de 110 laboratórios, gerando resíduo químico de domingo a domingo. Tá? A nossa gestão de resíduos, né, ela tem início um projeto FAPESP de 2001, né, que a FAPESP abriu justamente para instituições de pesquisa que quisessem cuidar de seus resíduos, e a gente, então, fez um projeto que foi enviado à FAPESP e foi aprovado, e como contrapartida, a instituição ofereceu um prédio para a instalação de um laboratório para o tratamento de resíduos químicos e também se comprometeu a contratar um funcionário com dedicação exclusiva, né? Então, eu trabalho nessa área desde 2002 e fui contratada como funcionária do Departamento de Química Fundamental. Tá? Em 2002, a minha primeira atividade foi fazer justamente o levantamento de resíduos. Tá? Em seguida, né, com os dados desse levantamento e tendo prédio, a gente fez a instalação de um laboratório para realização de tratamentos específicos, né, esse prédio se chama Central de Solventes, e em 2003, então, a gente deu início aqui à recuperação de solventes orgânicos, de mercúrio metálico e ao tratamento de soluções aquosas e resíduos sólidos de elementos potencialmente tóxicos, que muitas vezes as pessoas conhecem como metal pesado, mas aí a gente inclui também outros, como fluoretos, sulfatos, uma série de outros materiais que a gente não pode colocar na rede de esgoto. Tá? Em 2005, a gente criou o setor técnico de tratamento de resíduos, então eu deixei de trabalhar para um departamento e passei a estar num local único, né, um setor separado dos departamentos, servindo a todo o instituto, e este setor ele passou a ser chamado de Serviço de Gestão Ambiental e Resíduos em 2003, juntamente quando a gente reuniu o setor técnico de reagentes com o setor técnico de resíduos químicos, entendendo que a gente deve olhar para um produto químico desde a sua entrada, o seu local de armazenamento, até a sua saída.
E aí é o Serviço de Gestão Ambiental e Resíduos que é o responsável pela gestão de resíduos na instituição. E é esse serviço, né, que faz uma série de determinações, sempre com base na lei, tá? Que, vou dizer, por exemplo, que cada laboratório deve buscar maneira de minimizar a geração de resíduos. A gente não consegue mandar nos 100 laboratórios, mas a gente consegue olhar e falar assim, olha, esse laboratório esse ano está gerando mais resíduo, e essa quantidade está extrapolando aquela esperada. Então, o que está acontecendo, o que deve ser feito para minimizar, ou o que a gente deve fazer para se adequar. E a gente dá as regras de como segrega, armazena e identifica os resíduos, não só as regras, mas também toda a infraestrutura, e respeita exatamente aquilo que está previsto em norma, né? Periculosidade, estado físico, compatibilidade e destinação final dos resíduos. Alguns resíduos são tratados no laboratório gerador e outros são encaminhados para o Serviço de Gestão Ambiental resíduo que ou faz o tratamento ou encaminha para o terceiro. Né? Em termos de minimização, a gente também adota o previsto, né? E a gente prega muito e consegue, como a gente olha para os reagentes também, agir em cima da diminuição das aquisições, substituir reagentes e processos, né, porque a gente tem aí uma gestão centralizada de estoques de reagentes da instituição. E o reaproveitamento, né, a gente tem a possibilidade de reuso e reciclagem feitos nos laboratórios geradores ou no laboratório de resíduos. A segregação é feita, como a gente falou, né, segundo as normas e tudo mais, e a destinação final é gerida pelo Serviço de Gestão Ambiental, a gente que dá os caminhos, tá? Em relação ao acondicionamento, a gente faz a distribuição das embalagens apropriadas, e isso inclui a distribuição de embalagens homologadas já prontas para o transporte dos produtos perigosos, né, e toda aquisição de infraestrutura é feita com recursos institucionais e as nossas embalagens são rastreáveis, né? Então, a gente sabe quem retirou que embalagem quando, e a gente, se ela não volta, pergunta por quê, se por acaso acontecer alguma coisa com ela, a gente sabe de quem era e assim por diante. Tá? E aí a gente tem diversas embalagens, algumas que a gente compra, algumas que a gente reaproveita e que coloca aqui, então todas são codificadas de acordo com a solicitação, e aí com isso a gente então consegue rastreá-las. Em termos de rotulagem, a gente também segue o que já está previsto, alguns rótulos estão prontos, disponíveis para o usuário do Serviço de Gestão Ambiental e Resíduos, e outros têm que ser elaborados pelo próprio laboratório, né, em função da diversidade de resíduos que a gente tem. Para o transporte, a gente também faz um rótulo conforme norma, né? Isso depois da classificação do nosso resíduo. Mesma coisa em relação à ficha de dados de segurança do resíduo, tudo estabelecido pelo serviço. Em relação ao armazenamento, né, a gente atualmente está recebendo o resíduo uma vez por semana. A gente tem um abrigo para resíduos que são passíveis de incineração, que tem 18 metros quadrados. Tem um abrigo para resíduo que contém os elementos potencial tóxicos que necessitam de tratamento antes de serem dispostos. O tratamento é feito por nós, e aí a gente tem 8 metros quadrados. E também tem um abrigo para resíduos que contêm os elementos potencialmente tóxicos, mas que vão direto para a disposição final, né? Então, eles são sólidos, esse abrigo é menor, a quantidade que a gente gera é bem menor, e ele tem 3 metros quadrados, tá? Então, a gente tem aí a carinha de um deles. Eles não estão adequados, a gente está passando por uma série de reformas e temos a promessa de adequação, na verdade não de adequação da área que a gente usa, mas da construção de um abrigo conforme está estabelecido, né? Esse abrigo aqui, se não me engano, foi construído em 2005, era uma construção provisória e que está aqui até hoje, tá? Então, isso não é uma coisa que está de acordo com o que deveria. Em relação ao transporte, né, o transporte interno, o gerador ele leva o resíduo lá do local de geração dele até o local de recebimento, e aí a gente tem carrinhos específicos e ele faz isso uma vez por semana. Tá? E o externo, então a gente faz a classificação do resíduo, a gente escolhe e faz a compra das embalagens homologadas, faz os pallets, né, e a estivagem
também é feita pela gente, emite todos os documentos pertinentes, vê as licenças específicas, né, checa lá a identificação do veículo, se está tudo bem, e faz a contratação da empresa especializada. Tá? Então, a gente tem aqui nossas embalagens de resíduos que a gente vai encaminhar para incineração, são resíduos de solventes orgânicos, os pallets são aqui montados e montados por todos os funcionários do serviço, depois, né, de empilhados, tudo a gente passa o stretch, e isso depois, então, é colocado dentro do caminhão e colocado, né, a partir do momento que está tudo ok, é encaminhado para a empresa com a qual a gente tem contrato vigente. A gente também faz, assim, uma série de tratamentos dentro do nosso laboratório, né? Outras são realizadas no laboratório gerador, que vai envolver processos químicos clássicos e tranquilos de serem feitos em laboratório, como neutralização, oxirredução e precipitação, e alguns tratamentos também são realizados aqui no laboratório, exatamente os mesmos, né? E sendo que a gente até 2019 fazia uma série de destilações para a recuperação de solventes, e a gente deixou de fazer isso nesse ano por uma decisão administrativa, também para adequação diária em função de obtenção de ABCB. Tá? Além dos tratamentos que a gente faz aqui, a gente contrata um serviço externo para fazer incineração de resíduo, e para a disposição final, a gente envia também um dos nossos resíduos sólidos que contém aí os elementos potencialmente tóxicos para ter o classe 1, são 2 contratos diferentes. Então, o serviço de gestão ambiental, dentro do setor técnico de resíduos, ele recebe soluções aquosas contendo cátions e ânions de elementos potencialmente tóxicos e também os resíduos sólidos desses materiais. Sobra de reagentes, reagentes vencidos fora de especificação, que contêm os elementos potencialmente tóxicos, também vem para o setor técnico de resíduos, assim como mercúrio metálico, termômetros quebrados, né, materiais de amianto, que a gente ainda utiliza na pesquisa, e outros materiais, né, a gente atualmente tem trabalhado muito com materiais pirofóricos que precisam ser tratados, ácidos de maior periculosidade, né? Tudo isso tem vindo para o serviço. Em termos de infraestrutura, a gente conta com um laboratório de 250 metros quadrados, que então tem uma área aqui para tratamento de soluções, e uma área para tratamento de soluções aquosas de 2 metros quadrados, onde as soluções aquosas são evaporadas, né? O laboratório, então, tem uma área para destilação que atualmente está desativada, e uma série de capelas aqui, onde a gente faz todos os outros tratamentos. O que acontece, então, com essas soluções aquosas que são geradas aqui? Né? Então, o laboratório gera na pesquisa uma atividade didática, ele tem que controlar o pH dessa solução, deixá-lo neutro, colocar em bombonas que a gente distribui para eles, rotular apropriadamente essas bombonas. Aí elas vêm para o serviço, né? Aqui no serviço elas ficam armazenadas por um tempo, até poderem ir para uma área de evaporação, então elas são transferidas aí para baldes, ficam aquecidas ou expostas a calor e são evaporadas por ação do tempo, né? Então, passado aí 3 meses, 6 meses, esse ano está muito úmido, fez muito frio, vai demorar mais, aquele meu balde cheio, né? Perde a água até eu chegar no lodo. Este lodo, a gente coloca o material absorvente para ter certeza que não vai vazar nada. Depois, tudo embalado e rotulado, fica junto com os materiais sólidos que a gente recebe no abrigo. Isso, então, é tamborado e enviado para um aterro classe 1. Se o resíduo é sólido, né, pode ser uma sobra de reagente ou um material aí que está contaminado, como um papel de filtro, um papel toalha, uma luva, né? A gente coloca num saco plástico, esse saco plástico vai numa embalagem rígida, as embalagens rígidas são rotuladas, depois essas embalagens são armazenadas, novamente aí rotuladas, embaladas, né, elas são colocadas em tambores junto com sobras aí de reagentes e, de novo, vão
para o aterro classe 1. Os materiais que são gerados aqui podem ser incinerados, independentemente de serem líquidos ou sólidos, então a gente gera lá no laboratório, se for líquido vai para a bombona, se for sólido vai para a caixa homologada, as bombonas e as caixas são armazenadas e já são paletizadas, né? A gente tem um local de armazenamento temporário que vai... então, fica com, né, os pallets lá, até ter quantidade suficiente para ser enviado para a incineração. E aí, uma vez incinerado, todo o material, né, a gente tem a certificação do tratamento, no caso daquilo que vai para aterro também, a gente tem a certificação de destinação, de que o material foi feito, a destinação foi feita de maneira adequada. Lembrando, né, que tudo isso tem que estar registrado e controlado, então a gente no serviço, né, dentro da questão de gestão, faz toda a obtenção de licenças, atualização e relatórios, né, controla aí todos os certificados de tratamento e destruição, a gente emite os relatórios para os órgãos responsáveis pelos produtos controlados e também emite os relatórios para os órgãos ambientais. Além disso, a gente mapeia embalagens, resíduos recebidos, tratados, paletizados, transportados, destinados. Então, num pallet, eu sei quais embalagens estão, qual é o responsável, né, por aquela embalagem e qual é a composição do material que está naquela embalagem. A gente consegue rastrear tudo isso. Tá? Então, para a gente ter uma ideia aí do que... a gente já fez nesses 20 anos, né? A gente, quando fazia recuperação de solventes, chegava a recuperar até 4 toneladas de solvente orgânico por ano e também fazer o tratamento anual de cerca de 1 tonelada das soluções aquosas que contêm esses elementos potencialmente tóxicos. A gente recebia anualmente cerca de 100 quilos de resíduo sólido, também contendo os elementos potencialmente tóxicos, e fazia a recuperação de mercúrio metálico. Hoje a gente não faz mais, né, pela questão de não se trabalhar mais com mercúrio metálico, são pouquíssimos os laboratórios que ainda fazem uso dessa substância e menos ainda os que ainda têm que fazer uso dos termômetros de mercúrio, porque a gente tem algumas pesquisas específicas, né, que o termômetro tem que ser o de mercúrio. A gente também fez o recolhimento e a recuperação de uma série de outros materiais, como prata, sílica, bases, catalisadores e assim por diante, né? E também a gente, em média, envia 5 toneladas de resíduos líquidos e 3 toneladas de resíduos sólidos para incineração anualmente, né? Ao custo médio de R$80 mil, custo esse que tem subido, uma vez que, né, tudo tem subido. E qual é o resultado que a gente tem aí, né, depois desses 20 anos de gestão de resíduo? Né? A gente tem o estabelecimento e o desenvolvimento de métodos de tratamento que são feitos no laboratório, a capacitação de alunos, funcionários e docentes, não só nossos, como de outras instituições. A gente tem formado estagiários e alunos de pós-graduação que desenvolvem seus trabalhos aqui no laboratório. Isso resulta na publicação e na apresentação de trabalhos em congressos nacionais e internacionais, né? Então a gente tem conseguido fazer isso também, e contribui, né, com uma série de esferas aqui na universidade, em outras instituições, na questão das suas gestões de resíduos químicos. A gente colabora com os grupos de pesquisa da instituição e também de outras instituições para desenvolver métodos de tratamento. A gente reduziu o passivo que a gente tinha aqui, né? A gente reduziu os descartes irregulares, acho que talvez é para falar hoje que a gente zerou os descartes irregulares de resíduo. A gente liberou espaço no almoxarifado e nos laboratórios com essa questão da minimização, com a gestão conjunta de reagentes, né? Então, hoje a gente compra muito menos e gasta muito menos com isso e gera muito menos resíduo em paralelo, né? A gente também aumentou a segurança dos laboratórios pela transferência de alguns tratamentos para o laboratório de resíduos. A gente também, com isso, conseguiu a racionalização do tempo de trabalho dos pós-graduandos e dos técnicos, que deixaram de fazer alguns tratamentos que foram
para cá transferidos, né? A gente conseguiu a diminuição dos custos de incineração de materiais e na aquisição de solventes, fazendo essas recuperações, e também mitigou os impactos ambientais causados pelas atividades que são realizadas no nosso instituto, né? Para a gente falar um pouquinho da questão da importância, né, das etapas serem interligadas, do processo de olhar para os resíduos ser dinâmico, né? A gente, apesar de todas as coisas ruins que vieram aí com o Covid-19, a gente teve aí uma série de adequações que a gente se viu obrigado a fazer por não poder estar na instituição, né? Como é que a gente ia fazer atendimentos, a gente não podia estar em contato com outras pessoas, e com isso a gente ganhou uma série de melhoria dentro do nosso processo, né? Então, a gente começou fazendo uma série de formulários, né, para solicitação de serviços, para recebimento de resíduos, para solicitação das embalagens, até para solicitação de reagentes e tudo mais, para solicitação de atendimento para receber os resíduos. Então, com isso, a gente começou a ter uma visão muito melhor do que a gente tinha. Até 2020, a gente fazia tudo no papel e caneta, né? E aí a gente passou a ter isso em planilhas, e isso também fez com que a gente pudesse agilizar o nosso atendimento e passasse a enxergar mais rapidamente qualquer alteração que a gente tivesse na produção. Então, agora eu sei muito mais rápido de que está tendo uma geração de resíduo maior aqui, ou uma geração menor de resíduo ali, o que a gente pode fazer, o que a gente pode aprender com o outro para implantar em outros laboratórios. Então, a gente criou aí uma série de formulários, né, para solicitação de materiais, para entrega de materiais, e a gente com isso também consegue agilizar as nossas compras, tá? E os nossos usuários conseguem enxergar como é que está a solicitação dele, se ele pediu uma embalagem, se ela já está separada para ele buscar, quando ele pode buscar e assim por diante. Tá? Ele consegue ver tudo e a gente também consegue ver tudo, consigo mapear muito mais facilmente que laboratório está gerando o quê, quanto está gerando cada laboratório, e isso dá uma série de dados aí para a gente melhorar a gestão que a gente tem feito. Tá? Entre, né, isso tudo que a gente pode ver, a gente também consegue agora repassar custos, porque eu sei exatamente quanto pesa uma caixa que um determinado laboratório gerou de resíduo e trouxe para a gente, né? Também, como eu já comentei, né, permite indicar medidas de minimização, nos ajuda a planejar as aquisições, a fazer uma série de adequações. Então, a gente considera que a gente melhorou muito essa parte de atendimento e de olhar para os dados nos últimos 2 anos. Tá? Por fim, só para apresentar para vocês, né, nós somos uma equipe de 4 pessoas, a gente tem a Aline, que é técnica de laboratório, o Arthur também, a Aline está alocada no setor técnico de reagentes, o Arthur no setor técnico de resíduos, o David no setor técnico de reagentes, eu estou chefiando o serviço, mas nós 4 sentamos na cadeira um do outro e podemos fazer o serviço do outro, então a gente tem uma equipe bastante integrada que consegue aí lidar com todo esse volume e toda esta situação. Isso é bastante importante, né, para a gente poder fazer a gestão institucional. Se você não tiver pessoal dedicado, isso fica bastante complicado.